Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, felizes, alegres, porque queremos compartilhar com você um texto da palavra do Senhor. E o texto que eu quero ler com os queridos amados ouvintes é um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Certo dia da tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: Olha para nós. O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Ok, queridos? Esse texto nos traz algumas lições importantes. Eu quero refletir com os irmãos aqui em 3 pontos desse texto. O primeiro é que esse homem, que tinha nascido aleijado, coxo de uma das pernas, ele todos os dias estava ali sentado na porta desse templo chamado Portão Formoso. Esse homem ele não podia andar, parece que ele não podia andar, pois ele era levado pelos outros. O texto dá a entender que ele era carregado nos braços, talvez, ou amparado por outras pessoas. E isso diariamente. Agora, o que nós queremos trazer como reflexão é: esse homem ele tinha um problema físico. Agora, olhando para nós, para o nosso dia a dia, para a igreja principalmente, o que nós podemos perceber é que existem ou há coxos espirituais dentro das igrejas que precisam ser levados a uma vida com Deus. E o pior é que essas pessoas parecem que não desejam serem curadas. Vivem dia após dia sendo carregadas por outras pessoas. Não tentam buscar uma cura, não tentam se apegar ao Senhor, mas vivem assim como esse coxo, mendigando, vivem como esse coxo, esperando que alguém os leve, os carregue para o culto, para a oração, que ficam em casa na esperança, ou na espera, na verdade, de que alguém venha e o carregue, o arraste, né? Ou diga vamos, o empurre, né? Para ir à igreja, para ler a Bíblia, para orar, para estar em comunhão com o corpo de Cristo. E isso é muito triste. Então, a nossa oração deve ser para que essas pessoas elas sejam realmente restauradas pelo Senhor. Outro ponto que me chama a atenção nesse texto é no versículo 3, quando a palavra de Deus diz assim que o coxo olhou, né, e viu Pedro e João e pediu uma esmola. Então, assim, o coxo ele olhou e viu aos apóstolos, aos 2 homens. Então esse homem que estava sentado na porta do templo tinha um problema físico em uma das pernas, como nós já dissemos. Porém, ele tinha visão e tinha a voz boa. Ele viu e ele pediu. Ele viu os apóstolos e pediu uma esmola.
Ele estava acostumado a uma vida miserável e pedinte. Olha só, veja, reflita sobre isso. Ele era carregado todos os dias pelas pessoas e passou a se acostumar, passou a viver esta vida. Ele ficou em um estado ocioso, acostumado a uma vida miserável de pedinte. A reflexão que nós tiramos nesse ponto é: na igreja hoje, será que não existe muitos como esse homem? Parece que sim. Parece que existe hoje pessoas que vivem uma vida miserável, uma vida de pedinte espiritual, levado pelos outros, não tem uma visão do reino de Deus, vivem pedindo oração, vivem pedindo ajuda, sabe? Num espírito de comiseração, apegado a essa situação, de tal forma que estão como esse coxo, acostumados a uma vida de pedinte espiritual. E quão triste isso é, meus irmãos. E o texto continua, e no versículo 4 diz assim: eles olharam firmemente para ele, e Pedro disse: olha para nós. Depois que o coxo viu a Pedro e pediu a esmola, houve uma reação desses homens. Eles olharam firmemente, com firmeza, para esse homem. Parece que podemos perceber que Pedro chama a atenção do homem para eles. O olhar firme, o olhar diferente, digamos assim, provavelmente chamou a atenção desse homem. Provavelmente para que ele percebesse que eles, Pedro e João, não eram ricos. Talvez tivessem menos do que o próprio coxo. Creio que também Pedro chamou a atenção desse coxo para que esse homem mudasse sua perspectiva e voltasse a sua atenção para as palavras que ele iria ouvir de Pedro. Então, a reflexão que eu tiro aqui e quero compartilhar com os irmãos é a seguinte: muitos estão como esse coxo, cabisbaixo, sem perspectiva de futuro. Estão cabisbaixo nas igrejas, nos seus lares, sabe, andando sorumbáticos, tristes, sem uma perspectiva de futuro, murmurando, achando que Deus os abandonou, e ficam sentados esperando algo, mais tristes, sem uma esperança. No entanto, Deus todos os dias levanta homens e mulheres para chamarem a atenção desses pedintes e coxos espirituais que vagueiam pela igreja. Infelizmente, existem pessoas dessa maneira. No entanto, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele levanta homens como Pedro e João, homens sábios, homens ousados, homens que têm uma perspectiva diferente do reino e que muitas vezes nos chamam a atenção, usados por Deus, chamam a atenção desses coxos espirituais. A reflexão que nós temos que fazer, irmãos, e orar, na verdade, é para que essas pessoas, esses homens e mulheres, talvez, até jovens, que estão como esse coxo, levantem a cabeça, fixem os seus olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. E tenham uma nova perspectiva, e tenham uma nova visão do reino, uma esperança de restauração, de cura, de renovação na sua vida. Esse é o desejo que eu tenho no coração e que eu espero que muitos também desejem e busquem. E que a igreja ore por isso. Que Deus levante os coxos espirituais. E que Deus use cada um de nós para que seja instrumento na mão do Senhor. Assim como Pedro e João foram instrumentos do Senhor para curar esse coxo desta passagem. Nós sejamos instrumentos na mão do Senhor para curar, sarar os coxos espirituais que vivem sentados na porta do templo, na porta das igrejas. Ok? Que Deus nos abençoe, nos ajude a aplicar essa palavra às nossas vidas e nos dê graça a cada dia.
Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.